Agora sim, temos o prazer, ele que concorreu à vereança, teve quase 8.000 votos, uma votação realmente muito expressiva. E ele agora está à frente da Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, Thiago Surfista. Boa noite, Roberto. Boa noite ao público que nos assiste. É um prazer estar aqui no seu programa e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Logo no começo eu vou pedir para você compartilhar essa entrevista, porque faremos muitas perguntas interessantes aqui para o nosso secretário. Primeiro, para quem não conhece, quem é o Thiago Surfista? Thiago Surfista, 38 anos, morador do Parque Secap, reeleito à Câmara Municipal de Guarulhos. Me afastei para estar ocupando o cargo, né, de secretário do Meio Ambiente a convite do prefeito Guti. Você teve uma votação expressiva, foi a maior votação que você já teve como vereador, não? Eu fiquei bem surpreso e bem feliz, foi uma votação bem expressiva mesmo, 7.855 votos, um número que muitos gostariam de atingir, né? Sim, claro. Mas foi fruto de dedicação, de muito trabalho, da minha equipe, do povo que acompanha o nosso trabalho, né, que é muito sério, transparente, e graças a Deus deu tudo certo. Ô, Thiago, a cidade de Guarulhos, ela tem ainda uma imensidade de mata aqui, o Parque Nacional da Cantareira com a gente, né? Mas vira e mexe, tem pessoas invadindo, ocupação é uma outra coisa, estão invadindo, derrubando matas, algo realmente preocupante, já que essas matas elas acabam ajudando a acumular água, inclusive para a represa do Cabuçu, né? Como é que está essa situação? Qual o serviço que está sendo desenvolvido para defender essas nossas matas, secretário? Na verdade, nós temos uma equipe de fiscalização, né? Estamos buscando trazer mais fiscais para a secretaria para intensificar esse serviço. A gente recebe denúncias via web, via WhatsApp, enfim, os mais variados canais de comunicação, e a gente tem encaminhado para verificar, né, para fiscalizar, punir, multar o que for necessário. E, em contrapartida, a gente tem ainda essa dificuldade da pandemia, né, pois temos muitas pessoas afastadas na secretaria, né, para a gente intensificar esse trabalho. Mas, de um modo geral, a gente tem conversado com as pessoas, né, nas oportunidades que nós temos de fazer uma educação ambiental, né? A gente tem ideias e trabalhos a desenvolver, mas por enquanto, por conta da pandemia, ainda não foi possível. Você não consegue fazer reunião, você não consegue ir às escolas, mas nessa questão da fiscalização, eu oriento a minha equipe que está lá, que seja bem efetivo, porque a natureza, a nossa mata, a nossa floresta, ela é imprescindível para a nossa cidade de um modo geral, né? Temos também uma grande invasão ali próximo ao Rodanel. O senhor tem percebido isso, que nos últimos anos essa derrubada de matas próximo ao Rodanel tem se intensificado também? Na verdade, isso é um histórico ao longo do tempo, né? Não é de agora. A gente tem feito a nossa parte, a gente tem uma limitação. Aí a gente sempre busca apoio da Polícia Ambiental, da Guarda Municipal Ambiental, da Polícia Civil. Eu acho que, de maneira geral, nós trabalhando juntos, a gente consegue não eliminar, vamos dizer assim, porque a cidade é muito grande, tem vários pontos, mas a gente consegue fazer um trabalho mais intenso e minimizar, né? O ideal seria a gente conseguir não ter mais esse tipo de ação, mas hoje eu diria que a gente não consegue atingir isso, mas temos feito o máximo possível para que não ocorra. Secretário, minha amiga Simone, ela pergunta para o secretário para olhar com mais carinho, né, as árvores da nossa cidade, principalmente as que estão com cupim e arriscando a vida dos seres humanos, né? Ela tem duas árvores, por exemplo, em frente à casa dela, são gigantes, estão com risco de cair e machucar, até matar alguém, pois está cheia de cupim. Então ela pede uma atenção especial à nossa cidade, que ainda tem muita árvore, muitos pontos arborizados, né? A gente tem feito um trabalho nesse sentido, porém nós temos em nossa cidade aproximadamente 170 mil árvores, e com uma equipe reduzida, né? Nós temos duas equipes
que fazem esse trabalho de poda fitossanitária, de condução, e para uma cidade de 318 quilômetros quadrados fica um pouco complicado. Então a gente recebe os pedidos, a gente vai programando, né? Os próprios vereadores levam casos para a gente, tem demanda da população também, de ouvidoria, e a gente tem encaminhado naquilo que a gente entende que seja prioritário, mas a demanda é muito maior do que a nossa capacidade nesse momento. Mas a gente tem intensificado esse trabalho, né, e tem feito muito. Se você um dia sair com as nossas equipes, viu, Roberto, pela manhã, quiser um dia acompanhar, você vai ver que o trabalho é árduo. Às vezes você passa um dia inteirinho em uma árvore e você não acaba o serviço. E a gente tem tentado orientar a população, inclusive tem até um plano municipal de arborização que a gente está trabalhando nisso, porque a gente identifica na cidade que muitas árvores foram plantadas de maneira irregular. Perfeito. Né? Então a gente está elaborando isso para que se crie esse plano, para que tenha essa educação, porque você vê aí, por exemplo, nas calçadas, as pessoas plantaram anos atrás árvores que não são compatíveis, depois ela começa a dar o problema com a fiação, nos telhados, as raízes começam a penetrar dentro da casa, derruba muro, e isso vai ser um trabalho árduo, mas a gente tem que começar, tem que startar, né, e a gente está trabalhando nisso. O nosso amigo Rogério, ele que foi presidente do Conselho de Saúde, ele é um dos diretores do Sindicato dos Servidores, ele pergunta se vocês fazem algum trabalho de fiscalização de quem cria passarinhos aqui na cidade de Guarulhos, cria aves. Na verdade, a nossa fiscalização é geral, relacionada ao meio ambiente. Tudo que compete ao meio ambiente a gente tem atuado. E aí, retorna a dizer que nós temos a parceria com Polícia Civil, Polícia Ambiental, Guarda Municipal e também entidades da sociedade. A gente ainda tem uma equipe um pouco reduzida, né? A gente está tentando ampliar para fiscalizar todas as temáticas que competem à Secretaria do Meio Ambiente, e a gente precisa também da colaboração da população. Se você tiver visto algo de irregular, pode ligar, denuncie, ligue na Secretaria do Meio Ambiente, acesse as nossas redes sociais também e mande lá sua mensagem que a gente vai trabalhando nesse sentido. Tem algum telefone ou alguma rede social que a gente pode... acessando lá... Pode ser Thiago Surfista? Não, busca direto Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos, lá tem os canais, né, tem até o disque de denúncia, e aí você faz a sua denúncia, a sua reclamação, até mesmo a sua sugestão, porque é importante a participação de todos. Né? O Rogério, ele me fez uma pergunta durante o dia. Qual o seu posicionamento com relação ao encerramento da Proguaru? Encerramento da Proguaru, esse é um tema bem polêmico, né? Bastante. Sendo bem claro, na época que eu estava como vereador, esse projeto foi para a Câmara, para a votação. Os vereadores, na sua maioria, votaram a favor, inclusive eu votei também. É uma situação difícil, porque envolve mais de 4 mil trabalhadores, porém, aquilo que nos foi apresentado da dívida, né, que são cerca de 200 milhões em dívida, se eu não me engano, e aí o caminho que foi encontrado seria a extinção da Proguaru, mas agora parece que estão atuando no sentido de ver estudos, de tentar uma outra saída para que isso não aconteça, mas agora tenho acompanhado um pouco mais de longe, mas a gente recebe as notícias de verdade, assim, de coração. Eu acredito que nenhum vereador quer votar algo para que alguém perca o emprego. Só que a gente tem que analisar toda a situação, né? A prefeitura, dentro da ideia, né, geral, tem um plano para esses trabalhadores, né, que uma parte seria o PDV, outra parte talvez absorvidos pela própria prefeitura, e se houver contratação de outras empresas para fazer esse serviço, porque eu acho que é necessário, talvez esses profissionais também sejam absorvidos por essas empresas. Alguns não queiram, né, esse formato, é uma situação difícil realmente, né, envolve muita discussão, e acredito que a Câmara lá nesse momento tem discutido isso. O Auro Alexandre, ele faz uma pergunta interessante. Primeiro, o Dr. Felipe Hildon está mandando um abraço para nós, ele que sempre nos acompanha. A Tabata Augusto
também está dando boa noite. Everton Buguinha, boa noite para nós. Valéria Tongar, dando boa noite. E a pergunta é o seguinte, muito interessante do Auro, dizendo que no meio ambiente existem muitos funcionários que já estão com a idade avançada, inclusive muitos estão em casa devido a estar naquela zona de risco do coronavírus, né? E muita gente já está quase se aposentando. Se você tem algum plano de renovação dessa mão de obra? Na verdade, nós temos hoje cerca de 130 pessoas afastadas. 130? Por conta de alguma comorbidade ou por conta da idade, por conta da pandemia, né? E a gente tem feito indicativos ao RH da prefeitura, né, para que elabore um planejamento em relação a isso, porque não só a nossa secretaria, como outras vão precisar de substituição, porque pessoas estão se aposentando, né, e a gente precisa de profissionais qualificados, ou através de concurso, ou até outro método de contratação, e a gente tem passado esse relatório para a gestão, né, para que tome providência, porque pelos próximos anos nós vamos ter muitas perdas de pessoas importantes, com capacidade técnica muito grande. Exatamente. Né? E não é só ter um número lá dentro, nós precisamos desses profissionais capacitados, como os biólogos, geólogos, enfim, agrônomos, né, que são competentes na minha secretaria. Em outras secretarias também devem ter essa dificuldade, e a gente precisa dessa renovação natural do ciclo. Perfeito, estamos aqui com a nossa amiga Valéria. Lúcio dando boa noite para nós, a Gláucia Mendes também. Lúcio, boa noite. Tiago Assoli, boa noite, Roberto e Tiago Surfista. Muito bem, quem mais aqui? Oliveira Pingo está dando boa noite para o Tiago, Valéria, Tabata, boa noite, Roberto, boa noite, secretário Tiago Surfista. Essa pergunta do Auro eu já fiz. Espera um pouquinho só. Boa noite, Samuel. Vereador, gostaria de saber do Tiago qual a maior dificuldade hoje encontrada à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Gostaria de agradecer ao Tiago pelo atendimento que nos deu referente à Praça dos Exilados na Vila Barros. Então, a maior dificuldade que a gente tem hoje é o contingente, porque ela é uma secretaria muito operacional. Sim. Muito. Tem a roçagem, tem a poda, tem a fiscalização. Né? Nós temos 14 parques, temos inúmeras praças, cerca de 1.700 praças também. Havia uma fila gigantesca para a poda de árvore. Você ainda tem essa fila? Tenho. Aqui eu vou dar um dado importante. Só de serviços relacionados que a gente precisa da parceria EDP Bandeirantes, são mais de 2.000. Nossa! E a gente tem feito um bom relacionamento com eles têm ajudado muito, fora as demandas da população, demandas de vereadores, né? Pedidos de vistoria, por exemplo, dentro de uma residência que a gente não faz o trabalho, mas a gente emite autorização, né? O biólogo vai até lá, faz a avaliação, diz se pode fazer alguma poda, alguma remoção, então tem todo esse trabalho, né? É muito alta a demanda, muito mesmo, e a gente precisa estabelecer, através desse plano municipal que eu te falei, um start para que a gente possa, aos poucos, ir sanando isso e cuidando melhor da nossa cidade. Ricardo Barbosa está dando boa noite para nós. Tabata, parabéns, secretário, pelo trabalho que está sendo feito à frente da secretaria. Débora Roberto, boa noite, secretário, como sempre fazendo um ótimo trabalho. Giovana Domingues também conosco. O Auro está dando parabéns para o trabalho. Paulinho Tito, boa noite a todos. Parabéns, surfista, pelo grande trabalho que está sendo realizado. Oliveira, parabéns, vereadores, secretário surfista, pelo trabalho na cidade de Guarulhos. Douglas Irai, pergunta ao vereador e secretário, existe algum projeto de arborização da cidade? Pois existem muitas ruas que não possuem árvores, secretário. Seria legal se tivéssemos uma árvore por residência. O dono do imóvel precisa aceitar, ou não? Não necessariamente, mas é bom você ter essa conversa. Essa parceria. Né? Porque de repente a gente chega lá na rua e sai plantando árvore, pode dar algum tipo de confusão. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu fui acompanhar uma poda da nossa equipe pela manhã, né? E tinha uma árvore muito grande em frente ao condomínio, que não era ideal.
toquei a campainha, chamei o síndico para conversar, propus a ele, né, que se a gente fizesse ali a remoção da árvore, e era necessário, porque o biólogo estava lá, né, avaliou e disse que era necessária a remoção daquela árvore, mas que a gente fizesse um plantio ali naquela rua, na calçada, né, de uma forma organizada, para que a rua fique bonita, né, fique um espaço agradável, né, e seria bom realmente a gente ter plantios em toda a cidade, em todas as ruas, mas de uma forma adequada. Pessoas ainda estão plantando árvores e causando problema para si mesmo e para a cidade, né? Por conta, digo, da estrutura da casa, risco de morte. Quando a árvore fica muito grande, acaba tendo problema de cupim ou outro problema de qualquer natureza, eles nos acionam para a gente remover, para a gente podar. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e passado essa mensagem, né, daquelas pessoas que a gente vai fazer uma retirada ou uma poda, para que elas plantem árvores menores de pequeno porte, né, para que a cidade fique agradável. Hoje a gente tem uma ideia de conseguir plantar a cada ano cerca de 10 mil árvores. O Valmir, ele faz uma pergunta parecida. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber do secretário se existe um projeto de plantação de mudas na cidade. Eu queria emendar com o secretário. Houve um trabalho muito bacana da UNG, que era uns focos na cidade. Foi um estudo que havia zonas de calor. E num desses trabalhos, eles fizeram um negócio muito legal ali atrás da UNG, que era um pergolado. Eu achava lindo, mas tivemos um secretário que, por ter que fazer a manutenção, ele resolveu destruir esse pergolado. Existe também a ideia de refazer esse mapa de ilhas de calor na cidade? A gente tem alguns estudos, né? A gente quer criar novos corredores ecológicos. Boa, ótimo. Que é importante. Até mesmo vou citar uma obra aqui que vai acontecer na cidade nos próximos anos, que é ali referente ao Baquirivu, que serão 17 quilômetros de um parque linear, arborizado, né? Existe estudo climático sobre aquela região que a gente vai conseguir baixar um grau e meio na temperatura. Então, a gente tem identificado algumas zonas na cidade de Guarulhos, quer fazer um trabalho nesse sentido, porque você deixa o bairro ou aquela região mais amena, acaba meio que neutralizando essas ilhas de calor, o ambiente fica agradável, a qualidade de vida melhora, apesar de algumas pessoas nem notarem, às vezes, o que a gente tem de patrimônio arbóreo na cidade, mas com esses estudos a gente consegue fazer essa melhoria. Eric Esteves está mandando um abraço para você. Eric Esteves é lá do SECAP. Douglas Irai está falando que o nosso secretário é corintiano, está caguetando ele. Graças a Deus. Marli Gomes dando boa noite, Maurício Ribeiro dando boa noite para nós, um monte de gente dando boa noite aqui. Senão, se eu falar o nome de todo mundo aqui, só vou pedir para você compartilhar bastante. Eu vou tentar trazer o secretário mais vezes aqui no nosso espaço. Vamos pedir para ele tentar colocar o maior número de mudas na cidade, seria maravilhoso. Eu me lembro que havia muitas árvores ali no do Bosque Maia, muitas quaresmeiras, muito ipê amarelo. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso. A gente tá com a ideia ainda, está esperando esse momento de pandemia, mas a gente está com a ideia de fazer um projeto que a gente envolva a população, onde o meio ambiente, com o que tem de mudas estocadas, faça um trabalho para trazer a população para pegar essas mudas. Eu posso ir lá pegar e orientar o plantio. Né? Você pode fazer o pedido, mostrando qual trabalho você vai fazer, onde você vai plantar, e a gente avalia e dá uma orientação caso for plantar de repente de uma maneira não correta. Então a gente queria fazer esse trabalho também com as crianças nas escolas, fazer trabalho de plantios, e isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Agradecer a todos. Infelizmente, não vou conseguir fazer todas as perguntas. Vamos tentar falar com o pessoal. Auriel Filho, é um grande desmatamento no Água Azul, secretário. Além da destruição da fauna e da flora. O que fará de efetivo nesse sentido? Aliás,
Eu passei ali próximo ao Tancão, um lugar bonito, viu, gente? Também merece uma atenção. Denúncia do nosso amigo Auriel Filho, há um grande desmatamento na Água Azul, destruição da fauna e flora. O que pode ser feito? Eu tenho feito visitas no Água Azul, né, no tema que ele falou aí. Tenho ido algumas vezes lá, só que assim, tem coisas que a gente precisa explicar para a população. Por exemplo, a gente pega uma área que é particular, né? Se há uma supressão da vegetação, a gente faz o procedimento administrativo e exige a compensação ambiental. Áreas públicas, né, a gente também faz atuação, multa, enfim, apreensão de máquina, só que ainda a gente tem uma limitação por conta de não ter o efetivo necessário, mas eu tenho ido particularmente no Água Azul, fui lá no balneário, fui na lagoa, conheço bem a região e temos trabalhado muito nesse sentido, né? Não é fácil, mas a nossa fiscalização está na rua. Nosso amigo Maurício está dizendo para o secretário que tem uma demanda boa lá, grande, na Vila São Rafael. Tá dado o recado aqui. Esperar que o secretário desenvolva um grande trabalho. Eu gosto muito da questão do meio ambiente. Nossa cidade é linda, maravilhosa. E eu sonho com uma cidade mais florida. Espero que ele tenha sucesso. Sucesso, secretário. Vai ser candidato a deputado ou não? Você que foi tão bem votado, tal, de repente... Estamos pensando nisso. Que bom. Tem mais perguntas, muitas perguntas relacionadas ao próprio questão de invasão, questão de deixar a nossa cidade mais florida, mas eu vou tentar trazê-lo daqui a uns 15 dias. Vamos tentar conversar com ele e com a assessoria de comunicação da Prefeitura. Obrigado, surfista. Quer deixar um recado? Quem quiser falar com você, como é que faz? Roberto, pelo convite. Todas as vezes que me chamar, será um maior prazer vir aqui. Agradeço as perguntas que foram feitas, as pessoas que mandaram mensagem aí. Boa noite a todos vocês. E dizer que o meio ambiente deve ser cuidado por todos nós, não somente da Secretaria do Poder Público, mas da população em geral. Muitas pessoas ainda falam no meio ambiente, mas a gente vê que age de outra forma. Então não tem que ser só uma bandeira fictícia, né? Que é uma coisa bonita de se falar. Mas nós temos realmente que cuidar, que agir e envolver toda a população de Guarulhos, porque a nossa cidade tem um potencial muito grande. O meio ambiente é seu, o meio ambiente é meu e o meio ambiente é nosso.